Eles vão ter que censurar mesmo. Porque enquanto isso não acontece, nós estamos aqui como a mosca da sopa deles, como alguém que tem memória e que traz à tona aquilo que eles disseram. E aqui... façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então... Eles odeiam mais do que todos, como eles são aqueles que adotam ipsis literis, os slogans, a retórica, a mentalidade fascista. Tenho consciência de que eu não sou eu sou vocês. Se vocês me criticam, vocês criticam o povo. Eu sou o povo! Luís XIV? Não. O vilão do filme Formiguinhas, sobre coletivismo? Não. Lula, que se comparou a Cristo e agora acha que é Espírito Santo, segundo meu amigo Silvio Navarro. Renata Barreto resgatou a figura histórica que dizia isso, né? Era um certo italiano ditador coletivista no começo do século XX. Eu sou o povo! Se você critica o Lula, você está criticando o povo. Enquanto isso, o Lula e o Brasil, que virou eixo do mal, apoiando escancaradamente cada vez mais os verdadeiros fascistas. Ora, ninguém pode negar que Putin representa o ícone do fascismo moderno. Ele que era agente da KGB e que lamentou a queda da União Soviética Comunista como o maior debacle geopolítico da história, o que prova, uma vez mais, como o fascismo e o comunismo são primos, quiçá irmãos gêmeos heterozigotos. O governo Lula não cita a Rússia ao condenar bombardeio em hospital infantil em Kiev. Hospital infantil. E a Ucrânia não guarda armas no hospital infantil como faz o Hamas na faixa de Gaza. Quando são os próprios companheiros envolvidos nisso e não dá para não se manifestar, o sujeito desaparece da equação. O sujeito desaparece. Para demonizar Israel, tá sempre lá. Israel, condenamos todo ataque contra civis inocentes. Pô, mas você não vai falar que foi o Putin que fez isso? Não, Putin é um companheiro. Putin é um companheiro. O governo brasileiro reitera sua condenação a ataques em áreas densamente povoadas. Opa, tá falando da faixa de Gaza? Especialmente quando acarretam danos em instalações hospitalares. Tá falando de Gaza. Pegou o gancho para condenar Israel, uma vez mais. E deixar em paz o coleguinha psicopata, fascista, assassino, Vladimir Putin. Que, aliás, olha lá como é a referência do Lula e do Xande. Tribunal russo ordena prisão de viúva de Navalny por extremismo. O Navalny, que morreu recentemente se suicidando com 5 tiros na nuca. Eu tô brincando, né? Mas ele foi dar uma corridinha e passou mal e morreu. Imagina se não foi envenenado, né? Que é o método preferido do Putin de assassinar dissidentes. Agora a esposa, a viúva, está com ordem de prisão, mas ela não é boba, ela não está mais na Rússia, né? Está com ordem de prisão pela justiça russa por extremismo. Como é que a Globo nos chama? Extremistas. Extrema-direita. Como é que o Lula nos chama? Extrema-direita. Como é que ele chamou o CIPAC? Evento antissocial, antidemocrático de extrema-direita. Então, eles querem prender todos nós. Eles querem prender todos nós. É óbvio. Enquanto isso, enquanto o Lula acena para o Putin, enquanto o Lula repete o slogan fascista e a imprensa está obcecada com as joias,
e a Polícia Federal perseguindo Bolsonaro, os irmãos Batista tiveram a sua empresa recebida 17 vezes em ministério antes de ser beneficiada pelo governo. Lembrando que a atividade de lobby nos Estados Unidos é legal, no Brasil não. E são muitas coincidências, né? Visita de Lula à Bolívia pode abrir caminho para a importação de gás argentino. Fluxos dos irmãos Batista investe $100 milhões para ampliar a produção de gás na Bolívia. São coincidências incríveis. Os irmãos que se lambuzaram nos esquemas de corrupção do PT, que confessaram, só pro Lula e Dilma eu dei $300 milhões no exterior. Estão de volta à cena do crime, junto com o chefe da quadrilha, segundo Geraldo Alckmin. Por falar em mensalão, mensalão foi a primeira grande fake news, diz José Dirceu. E é melhor ouvir isso do que ser surdo. É melhor ler isso do que ser cego. Agora, é duro, né? Dói em quem tem decência. Parabéns aos envolvidos. Todo isentão, todo tucano, todo MBL, todo mundo que pregou voto nulo, Lulo, ou fez o L mesmo, é cúmplice disso. Armínio Fraga, João Amoedo, Helena Landau, Pedro Malan, Pécio Arida, todos eles são cúmplices. Estão satisfeitos? O PT tá tão sem pudor, tá tão por cima, com a faca e o queijo na mão, com o seu puxadinho supremo, com a imprensa cordeirinha, que ele se sente à vontade já de falar que a primeira grande fake news foi o mensalão. E tá na moda, né? Falar que tudo é fake news e que tem que censurar as redes sociais para combater fake news. Então, daqui a pouco vamos censurar as redes sociais para que ninguém mais ouse dizer que existiu algo como mensalão. É ou não é? Só tem um problema, né? Eles vão ter que censurar mesmo. Porque enquanto isso não acontece, nós estamos aqui como a mosca da sopa deles, como alguém que tem memória e que traz à tona aquilo que eles disseram. E aqui, presidente, eu me permito observar que os números da atuação da 13ª Vara Federal de Curitiba são muito impressionantes. Foram 179 ações penais, com 553 denunciados. Houve 174 condenações em primeira instância, confirmadas em segunda instância. Celebraram-se 209 acordos de colaboração e 17 acordos de leniência. Foram devolvidos aos cofres públicos 4,3 bilhões de reais que haviam sido desviados. E os valores previstos para serem recuperados com os acordos de leniência das empresas que praticaram delitos atingem 12,7 bilhões de reais. Foi uma operação que revelou um quadro impressionante e assustador de corrupção de norte a sul e de leste a oeste no Brasil. Um quadro de corrupção estrutural, sistêmica e institucionalizada. Compravam-se maiorias políticas com a corrupção, almejavam-se cargos públicos para desvio de dinheiro e financiava-se a política e o próprio bolso com dinheiro público desviado. Além de estrutural, era uma corrupção sistêmica, porque uma engrenagem alimentava a outra. Não foram falhas individuais ou pequenas fraquezas humanas. Eram esquemas profissionais de arrecadação e de distribuição de dinheiros desviados. A obra superfaturada irrigava o pagamento
do marqueteiro. A propina na obtenção do financiamento público irrigava o caixa 2 da campanha. Tudo lavado em offshores não declaradas, em sucessivas camadas de empresas de fachada para disfarçar a corrupção. Uau! Uau, Barroso, hoje isso pode dar problema, hein? Por falar na Lava Jato, a carapuça serviu. Por que essa gente mudou tanto? Cada caso é um caso. Alguns foram ameaçados, dossiês, outros foram comprados, outros ficaram lelés, sei lá. Cada caso deve ser um caso. Com certeza nenhum deles tem apreço pela verdade, pela decência, por valores éticos. E um deles vestiu logo a carapuça, né? Nós percebemos que muitas pessoas eram defensores da Lava Jato alguns anos atrás, enquanto no começo apenas alguns partidos políticos eram investigados e processados. Essa é uma acusação que fazem contra mim é falsa. Com o passar do tempo, eu não acusei ninguém aqui. Não, senhora, eu participo do debate faz tempo. O senhor poderia deixar eu participo do debate faz tempo. Tá. Obrigada pela Mas não venha com... Então, no passado, até membros do Supremo Tribunal Federal defendiam a Operação Lava Jato. Mas com a operação... Aí, Reinaldo, tão afetado. Ficou feio isso, hein? Passou um baita de um recibo, hein? Vestiu a carapuça toda na hora. É porque todo mundo sabe, né? Que você é o autor do País dos Petralhas 1, não satisfeito 2, e hoje é o maior defensor dos Petralhas. O que aconteceu? Vai lá, inscreva-se, se possível, torne-se um apoiador. É baratinho, gente. No meu caso, se você fizer um pacote anual, dá um lanche de McDonald's por mês. $6 por mês e você viabiliza o meu trabalho. Então peço que se torne um apoiador do Loucos. Inscreva-se, a inscrição é gratuita. Já são 36 mil membros e agora com o aplicativo em português. Faça um tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.